13 horas, 1h57. Cesário, conversa aqui é com o presidente do Diretório Estadual do PT no Acre, o Cesário Braga. Cesário, o Bruno Santana, aqui de Rio Branco, está perguntando para você o seguinte: de que forma o Cesário enxerga a saída de Marcos Alexandre do PT? Pois, ao que parece, ele não vislumbra mais projeto político do PT para o futuro do Acre. Eu acrescento, obrigado, viu, Bruno? Muito boa seu questionamento. Vou acrescentar aqui a pergunta do Bruno, o seguinte: no teu entendimento, na tua leitura, na tua análise, Marcos Alexandre é uma figura fundamental nas eleições do ano que vem? O Marcos, eu acho que para mim ele já provou que é uma liderança popular consolidada, com capacidade técnica e capacidade de liderar. E para mim ele é a principal referência quando a gente pensa em reconstrução desse campo progressista. Mesmo fora do PT? Sobre a discussão, a pergunta que o Bruno colocou aí, eu acho assim, tem muita especulação na imprensa. O Marcos vai para o PSD, o Marcos vai para o MDB, o Marcos vai para o... Agora estão falando até que o Republicano vai convidar o Marcos para ser candidato a prefeito por lá. E eu digo assim, quando o Marcos foi entregar o pedido de desfiliação, ele entregou para mim, tá? E está lá a justificativa dele. Estou me afastando para cumprir um papel no TRE. E ele foi cumprir, escolheu, foi cumprir lá. E eu conversei com ele e disse o seguinte: Marcos, quando é que nós vamos falar de eleição? Ele disse: Cesário, mais à frente, não é um ambiente agora para falar de eleição, mas mais na frente nós vamos discutir se eu vou ser candidato, que ele também não disse para encanto nenhum que seria candidato. Então tem muita gente falando, eu também quero que ele seja. Mas isso não está escrito nas estrelas, eu também quero que ele seja, que esteja escrito e seja verdade, né? Agora, olha só o que o Chicão Brígido, vou aproveitar aqui a tua linha de raciocínio. Boa tarde, presidente Cesário. Se por acaso o ex-prefeito Marcos Alexandre concorrer à prefeitura por outro partido, que não o PT, que por outro partido o PT vê possibilidade em apoiá-lo, aqui eu quero crer que o Chicão esteja perguntando, Chicão Brígido que fez a pergunta. Você quem é? Meu amigo, pô. Sim, meu Chicão. Amigo Chicão, velho. Um abraço pro meu amigo Chicão. Eu quero crer que o Chicão esteja se referindo a um outro partido fora dessa agenda do campo progressista. Não, tu tem que... Primeiro vamos delimitar esse campo, para a gente entender qual é o caminho que a gente tem de dialogar. Quando a gente for dialogar as eleições de 2024, nós já começamos um debate interno de qual é o espectro que vai ter para a gente fazer esse diálogo. O espectro é a aliança que garante governabilidade no presidente Lula. Tudo que tiver nesse espectro aqui, dessa aliança, nós temos espaço para conversar. Puxa, mas aí, parceiro, é quase um espectro de 360 graus, né, parceiro? Mas porque o Lula foi generoso disso aí. Mas eu vou dizer, nós não temos como dialogar diferente. Não dá de eu querer que o cara é aliado, está ajudando o presidente Lula lá em cima, e aqui eu dizer, não, tu não serve para mim. Não tenho condição. Ou então o cara que está no partido dele não serve para mim. Eu não posso. Tem lógica. Eu não posso dizer falando, isso. Claro. Então, se a gente coloca, o PT é um partido nacional. A nossa prioridade na eleição de 2022 foi a eleição do presidente Lula. Nós elegemos o presidente Lula. A nossa prioridade é garantir que o presidente Lula faça uma boa gestão e consiga resolver os grandes problemas que a gente tem no Brasil. E isso passa pelo Congresso. O Congresso passa por uma relação com partidos que vão desde o espectro de centro até esse espectro mais à esquerda. Alguns podem dizer até centro e direita, alguns partidos ali, como é o caso do União Brasil, uma opinião minha. A União Brasil é de centro-direita, mas está lá na base do presidente Lula, em parte. Que aqui não tem diálogo, né? Não tem como conversar com o Márcio Bittar e o Alan. Eu não vou negar, por exemplo, que não dê de dialogar com o Mazinho e a Meire, que são do União Brasil, e a Meire está na base do presidente Lula. Então não tenho condição de fechar o diálogo com o Mazinho. Então nós temos um espectro bem amplo, conhecemos os bolsonaristas pelo nome aqui no Acre, e o que for dentro desse espectro nós temos condição de dialogar. Se o Marcos for candidato, nós queremos que ele seja PT? Queremos. Se ele fizer uma escolha de construir com outro partido, meu companheiro, nós vamos estar à disposição, se for dentro desse espectro, para dialogar a possibilidade de estar junto. Bom, tanto é porque eu continuo com a minha opinião que eu dei antes, que ele é uma referência política importante para a construção desse campo democrático. Vamos lá, o Arlenildo Ribeiro, da Nova Estação. Jorge Viana mudou o estatuto da Apex só para poder se encaixar na presidência, já que um dos requisitos é ter o inglês fluente e ele não tem. A minha pergunta é,
Vale a pena mudar a regra do jogo só para o Jorge se encaixar na presidência? Haja vista que um aliado do Bolsonaro foi proibido de ocupar a presidência da mesma agência por causa da falta do inglês? Rapaz, então, assim, sobre... O Arlenildo, né? Eu não conheço os termos técnicos disso aqui, o que eu posso emitir é uma opinião. Pois não. A primeira opinião que eu posso dar é o seguinte, ele está falando aí que o Jorge não fala o inglês fluente. Ele não conhece o Jorge Viana, eu conheço, o Jorge fala. Ele talvez não tenha o certificado de proeficiência necessário que eu acho que cobrava lá. Cobrava o certificado de proeficiência, mas o Jorge fala. Ele estuda inglês desde quando ele foi governador. E você sabe as relações internacionais que ele construiu ao longo da trajetória dele com o BID, Banco Mundial. Então é isso. E eu acho que o Jorge tem cumprido um papel importante na Apex, nessa relação que nós temos estabelecido com o mundo. E eu acho, por fim, eu acho muito chato que um organismo brasileiro exija que a gente saiba falar outra língua para poder ocupar esse organismo. Estou falando de uma instituição brasileira. Eu acho que se fosse ocupar uma instituição americana, eu acho que era obrigatório. Agora, uma instituição brasileira, o cara tem que falar um bom português. O Redney, do bairro Bosque. Por que o PT continua apostando em velhos nomes, ao invés de trazer novas lideranças com ideias novas e mais juventude? Quero aproveitar, Redney, meu número é 9940-1313. Manda um WhatsApp para mim e vem construir o PT com a gente, meu amigo. Eu acho que as novas lideranças têm que vir. Mas você não está sendo arrogante com o Redney? Não, estou querendo convidar o cara para vir construir com a gente, porque se ele coloca uma preocupação dessa, eu estou entendendo que ele quer vir ajudar. Mas você acha que isso aqui não é razoável? O PT ainda falando em Jorge Viana? Nós temos muitas coisas. A gente está falando de o Jorge Viana de lado, mas nós tivemos também outros quadros. Nós estávamos falando agora aqui do Marcos Alexandre, que era um quadro que foi o PT que construiu. Um quadro como o Marcos Alexandre, que todo mundo coloca como se fosse o melhor quadro que a gente teria para ocupar essa prefeitura de Rio Branco. O Marcos é consequência dessa renovação do PT. Nós perdemos, infelizmente, na Assembleia Legislativa, um quadro como era o Daniel Zen. Daniel Zen, de longe, era um dos melhores deputados ali na Assembleia. Falta muito um cara com a competência do Daniel Zen lá. Nós tínhamos um quadro como o Léo, que era deputado federal, foi candidato agora também, infelizmente não conseguimos atingir a votação para ir para a reeleição. Eu fui candidato agora, eu sou o segundo suplente. Nós estamos tentando fazer esse processo de renovação. E não é só aqui, é no Acre todo. E eu acho assim que se a pessoa acredita que a gente tem que fazer esse processo de renovação, eu acho que ele é por dentro. E eu quero convidar o cara para vir ajudar, porque não é uma tarefa fácil, meu amigo. Não é, Ita. Esse processo de renovação interna partidária, ela é difícil, ela é demorada. E exige que a gente tenha muita gente. Exige que a gente tenha muita disposição. Nós estamos com disposição para construir algo diferente. O Lei Araújo, do bairro Habitasa. A pergunta dele dialoga com a tua futura função no governo federal. Itaã, pergunta para ele por que tem tantos planos para o Acre e o Acre está tão atrasado com agronegócio, produção de pequenos e grandes produtores rurais, indústria e comércio. Essa agenda do desenvolvimento, essa ideia do desenvolvimento é algo que ainda não conseguiu se encontrar um roteiro adequado. Eu até acho assim que o Acre andou para trás, né? Ita? Andou? Andou. Nós temos aqui, estamos com não só o Acre como o Brasil. Nós passamos os últimos 4 anos parados. O governo Gladys aqui, o cara está fazendo uma pergunta para mim e quem deveria ser perguntado, por que o Acre não avançou mais? Era o governador Gladys. Porque olha, nos últimos 4 anos, Ita, o governador do estado do Acre foi o Gladys e o presidente da República foi o Bolsonaro. E os outros, os 20 anos anteriores? Não, para trás nós avançamos muito. Meu irmão, se a gente, para trás agora? Esses 4 anos, nós conseguimos avançar. Olha o que aconteceu. Essa semana saiu o primeiro caminhão de exportação de porco do Brasil para o Peru, lá da Dom Porquito. Quem começou esse processo aqui? Fomos nós. O café está quase superando o boi na balança comercial acreana. Quem começou essa discussão aqui no Acre? Fomos nós. Nós conseguimos fazer com que houvesse um crescimento e um avanço. A agroindústria avançou. Você vê a fábrica de tacos ali em Chapuri, funciona, exporta. Então nós fizemos. Agora, o que o Gladys fez nos últimos 4 anos, Itaú? Itaú pode andar em qualquer ramal desse estado, não tem um ramal que o Gladys Cameli tenha colocado uma máquina. Procure um produtor rural que tenha dito assim, disse, não, aqui em casa Aradar, o governo trouxe uma máquina para Aradar. Itaú não tem nem, não tem posto da CEPA em Santa Rosa.
Não tem representante. Sabe quanto tempo isso? 4 anos. Eu tive com o Tia agora, eu digo, Tia, pelo amor de Deus, bota um representante da CEPA em Santa Rosa, porque vocês, é como se não existisse produção. Isso aí, então, para mim, onde é que está o atraso? Está nisso. Eu acho que tem o produtor acreano, ele é trabalhador. Nós temos um produtor trabalhador que não tem assistência. Nós temos um problema de regularização fundiária sem tamanho na região da Amazônia. Todas as nossas terras têm problema de regularização, então tu não consegue financiamento no banco. O governo não investe em infraestrutura e não investe em tecnologia. Nós estamos criando gado aqui 2,5, 3 por hectare quando cria bem. Por quê? Porque não tem tecnologia. Então acho que quem tem que responder isso aí é Bolsonaro, que foi presidente 4 anos e não fez nada pelo Acre, e Gladson Cambeli. E o povo, inclusive, deu para o Gladson Cambeli mais 4 anos de mandato. Agora eu acho que a justiça vai tirar, Ita. Na minha opinião, depois do que a respeito da Ptolomeu. A Ptolomeu. O que a gente tem visto no Acre, quem leu aquele relatório da Polícia Federal, sabe como foi grave os esquemas de corrupção que estão colocados no Acre. Está faltando provar se o governador fez parte ou não. A Polícia Federal acha que faz parte. Inclusive pediu o afastamento do governador, só que a ministra não deu o afastamento, mas a Polícia Federal pediu, porque acha que ele é chefe. Lá nesse relatório da Polícia Federal, nesse inquérito lá, tem lá um determinado momento que fala a respeito da criação de um grupo de 10 empresas para garantir a reeleição do governador Gladson Cambeli. Quando você leu aquilo, que providências você tomou? Não, nós tomamos antes. Itaã, nós viemos denunciando que existe esquema de corrupção nesse governo desde que o governo sentou na cadeira. E não foram um nem dois. Tem esquema de corrupção na merenda. Você lembra que teve uma operação na merenda? Teve esquema de teve esquema de corrupção na história ali do Saeb, que foi, inclusive o secretário foi preso. E que inclusive está no rolo da empresa que recebeu um carro para poder dar entrada num terreno. Então tem muito problema e a gente vem anunciando isso. Quando acabou a eleição, nós entramos com uma ação, chama AGE, uma ação na Justiça Eleitoral, pedindo a impugnação da chapa Gladson Cambeli e Maílza por abuso de poder político e econômico. Porque, Itaã, você sabe como foi a compra de voto. Parece que só quem não vê compra de voto é a justiça, mas muita compra de voto. E o dinheiro a gente está vendo de onde veio. A Ptolomeu é a prova de onde veio o dinheiro para comprar tanto voto. Então nós já entramos, estamos esperando o quê? Que a Ptolomeu afaste o governador e a partir do momento que afaste o governador, a gente consiga juntar uma peça na outra e a Justiça Eleitoral possa cancelar essa chapa e a gente poder ter novas eleições. Você já ouviu, estou ouvindo aqui o Luiz Carlos, está falando o seguinte, para mim o Cesário é herói, pois está carregando os restos mortais do PT. Esse é o Luiz Carlos Moreira Jorge? Não é o Luiz Carlos Moreira Jorge, é o Luiz Carlos da Vila Acre. Ele falou, os meninos do PT não envelheceram. Envelheceram. Isso é fato, então, envelheceram. O Jorge tem 63, né? O Jorge, quando começou isso aqui, era bem novinho. Agora tem que vir outros meninos, né? E não é que eu esteja carregando... Pô, cara, não está carregando os pedaços, não. Meu companheiro, nós somos 12 mil filiados no Acre. Eu me orgulho tanto desse partido e tal. Eu nunca sairia, vou te dizer assim, nunca sairia. Injustiça, imagina o tanto que eu já sofri. Eu sou militante, para me chegar aqui onde eu cheguei, eu briguei com muita gente grande. E eu não topo sair. Muita gente agora disse, tu foi vetado, sai do PT, sai do PT. Recebi convite, tu imagina o tanto de convite que eu recebi na política. Eu disse, meus companheiros, eu não estou no PT por causa de A, de B, não estou no PT nem por causa do Lula. Eu estou no PT porque eu acredito nos princípios programáticos desse partido. Eu acredito na luta por justiça social. Eu acredito que a gente pode mudar, que nós temos que organizar a classe trabalhadora para que a gente possa transformar essa realidade. Então eu estou no PT por isso. Ô Cesário, tem várias perguntas aqui. E aí eu já sou dos meninos novos. Se tu quiser, manda para mim, eu respondo depois no privado. Tem várias aqui. Eu só queria, não poderia terminar essa entrevista sem pedir para que você atacasse de professor, para você explicar para as pessoas. Eu estou vendo que você está com o chapéu do MTST, o chapéu que normalmente você costuma usar do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Sem Terra, que reiniciou uma agenda em todo o país. Eu queria que você tem 1 minuto, mas explica para que nós possamos entender. Invadir terra, qual é a lógica disso? Porque o desgaste é grande, parceiro. As pessoas nós temos dificuldades em entender. Primeiro que não é invadir. Eu acho assim, eu estou com o boné do MTST porque teve um amigo do MTST que está aqui no Acre e eles têm uma ocupação aqui
que é a Ocupação Marielle Franco, e eles vão abrir uma cozinha comunitária, então, que é para dar comida de graça para quem está passando fome. Então, eu me orgulho muito de carregar um boné que tem uma causa como essa. O MST ele não invade terra. O MST ocupa terra improdutiva. Nós, da esquerda, nós defendemos que o quê? O trabalhador tem que se apropriar dos meios de produção. Qual é o primeiro meio de produção que a gente tem? É a terra. Terra parada pode estar na mão do trabalhador e na mão desse trabalhador vai fazer com que a gente diminua a pobreza, porque esse cara vai produzir, porque esse cara vai ter como comer, o cara vai ter o que vender. Nós precisamos pegar essa terra improdutiva no Brasil e botar a gente para trabalhar nela. E esse cara da agricultura familiar, ele não exporta, não é para exportação não, é a comida que vai para a nossa mesa. Então. Você estando no MDA, representando o MDA aqui no Acre, articulando as políticas públicas aqui no Acre, é garantia de que o MST pode encontrar porteira aberta aqui? Como é que... Rapaz, o MST nunca veio para o Acre aqui e sempre foi um diálogo com a gente, nunca veio, porque eu acho que nós temos alguns ambientes de conflito de terra, mas nós não temos na intensidade que nós temos para fora daqui e que foi necessário surgir. O MST ele nasce de uma necessidade da classe trabalhadora de um determinado ambiente. Aqui no Acre nunca houve essa necessidade dessa briga por terra, até porque a gente tem muita terra ainda desocupada, né? Eu acho que a gente tem que fazer as ocupações, novos assentamentos, eu acho que é importantíssimo que a gente tenha novos assentamentos aqui no Acre. Tu imagina assim, ó, o cara recebeu a terra há 20 anos atrás, recebeu 15 hectares de terra. Quando ele recebeu, ele tinha 3 filhos pequenininhos aqui, de 10, 12 e 13 anos. Estou falando de 20 anos atrás. Hoje tem 32, 33, 35. E esse cara está naquele mesmo espaço de 15 hectares. Nós precisamos de uma reforma agrária para botar esse cara, inclusive, para trabalhar na terra dele, o filho do trabalhador. Sabe qual é a aptidão dele? Agricultura. Ele cresceu na agricultura e hoje não tem terra. Tu imagina tu dar 15 hectares para esse cara aqui, o filho do agricultor, que hoje está numa casinha do lado da casa do pai dele, dividindo aqueles 15 hectares com dificuldade, porque para mim é pouca terra, porque ele precisa, às vezes umas 10 vaquinhas, está com dificuldade de plantar uma horta, porque o ramal dele não presta, o Gladson não faz ramal para ninguém. Então nós precisamos organizar isso. Aí, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou tentar ajudar isso. É nisso aí que eu vou ajudar. Tentar ajudar nisso. Cesário, muito boa a conversa. Espero que você consiga fazer as mudanças para poder qualificar mais o debate, porque está precisando, viu, parceiro? Se Deus quiser. Então eu só agradeço a quem assistiu. Desculpa não ter conseguido responder todas as perguntas, porque a gente sabe que tem muita pergunta. Tem várias aqui, posso te passar e depois você responde. É nóis. Bom, vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.